Meu nome é Lucas Gabriel e eu vou apresentar minha solução para o TDE2B, dados digitais. Bom, para iniciar, ele já puxa o include_serial.inc, que é um arquivo com funções, com macros do código. Ele executa a configuração serial para poder realizar a comunicação e ele entra num loop, aqui onde ele começa digitando mais para realizar o sorteio para o usuário. Ele chama o rxrz7, que é o loop que vai ser sempre verificando se o usuário inseriu o mais ou não. Se ele não inseriu mais, ele vai começar a incrementar os dados. Como que vai funcionar? Sempre vai verificar, começando pelo dado 1, de 1 a 7. Se passar de 7, ele reinicia. Se não, ele continua incrementando. E quando ele passar de 7, ele reinicia para 1 e começa a incrementar o 2, que faz a mesma coisa, a mesma lógica. No resultado final, vai aparecer os dois dados de 1 a 6. E devido à velocidade do programa, ele vai sempre passar a ideia de um efeito praticamente aleatório. Se o usuário no meio desse loop digital mais, ele vai saltar para o exibir dados, onde ele mostra a mensagem valor dos dados, puxa a função converte para ASCII, que realiza um cálculo de soma lá para poder converter o valor do dado para a tabela ASCII, para ser exibida. Ele formata o texto ali também e exibe a mensagem final para o usuário. Então, partindo para o código, a gente tem na esquerda o código main, na direita o serial.inc. Ele começa, como eu disse, chamando a config serial, que é essa função que define para 4800 bps. Ele também define outros parâmetros, como por exemplo 8 bits de dados, 2 top bits, sem paridade, sem interrupção, bidirecional e comunicação assíncrona. Eu defino isso carregando valores em hexadecimal para esses registradores. Terminando isso, ele salta para o start, ele começa definindo o R21, que é o dado 1 como 1, o R22 também, esse é o dado 2. Exibe a mensagem string 1, que é o digite mais para realizar o sorteio. Ele chama o rxrz7 e sempre verifica o mais, se o usuário envia ou não. Esse call rxrz7 é essa sequência aqui, que é um loop, que sempre vai deixar, né, a bandeirinha da caixa de correio lá, esperando para receber a mensagem. Se ele não recebe, ele salta novamente para o início do loop. E nesse loop tem o incrementar dados, que funciona como eu descrevi no fluxograma, a mesma lógica implementada em código aqui. Terminando isso, digamos que ele recebeu aqui a comparação verdadeira, ele vai para o exibir dados, que já começa exibindo a string 2, que é o valor dos dados, valores dos dados. Aqui ele puxa a função converte para ASCII, que como eu disse é uma operação de soma, né, do R17 com R16. O R16 é um zero para poder converter de binário para ASCII, e o R17 puxou o valor do R21. Ele realiza essa soma, chama a string 3, que enuncia o dado 1, exibe ela e o valor do dado, adiciona uma vírgula para separar o texto, faz a mesma coisa para o dado 2, exibindo o enunciado do dado 2, exibe o valor logo em seguida e por último uma quebra de linha. Esse é o ciclo de operação do código em assembly. Então, para realizar aqui o upload do código, primeiro, né, o debug que indica que não há falhas, apenas 3 alertas do script que não mudam a execução do programa. Eu vim aqui em gravar, programar para Arduino. Done, thank you, quer dizer que está funcionando. Pro serial, eu configurei 4800, 2 stop bits, eu conecto. Ele já solicita o mais. Se eu colocar qualquer coisa que não seja o mais, ele não exibe, como você pode ver. E com um número, com o dígito mais, ele exibe os valores dos dados, né? Dá para ver que ele é aleatório, não tem como acertar um valor específico, e inicia o loop corretamente a cada vez que eu insiro um mais.